Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Human, o podcast que conecta empresa, estratégia, pessoas e propósito através da comunicação. No episódio de hoje, nós vamos explorar a relação entre o marketing, o endomarketing e a comunicação interna. Como essas áreas podem trabalhar em sinergia, fortalecendo tanto a marca quanto o engajamento para os colaboradores? Eu sou Franciele Andrighi, especialista em comunicação interna, endomarketing e eventos corporativos e diretora da Human Comunicação Interna. E a nossa convidada de hoje, Nayara Taide, a Nay do Marketing, publicitária com mais de 10 anos de experiência em marketing e em ações de relacionamento com o cliente interno, estratégias de endomarketing e também engajamento com colaboradores. Ela se destaca na área como posicionamento de marca, produtos e relacionamento com o cliente, sempre focando na construção de experiências que realmente conectam. Com o domínio excepcional em planejamento, que a gente vai falar bastante aqui hoje, né? Sim. Gestão de tempo e marketing. A Nai tem uma vasta bagagem aí na jornada, então, do cliente, nas ações externas de relacionamento e também com o público interno. Já foi professora aí na área de marketing e endomarketing, na pós-graduação da UCEF, aqui em Chapecó, e foi premiada pela DVB, recebendo o top de vendas em marketing em 2016 e também a empresa cidadã em 2020. E em 2022 foi reconhecida como pessoa de sucesso na categoria marketing do grupo Atuale, celebrando então profissionais que são destaques na sua área. E hoje ela vai nos ajudar a entender então essa relação do marketing com o endomarketing e a comunicação interna e como essas áreas então podem trabalhar juntas para criar experiência para os clientes e para os colaboradores. Então seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Uma, é uma alegria ter você aqui comigo hoje. Obrigada, Fran, obrigada. Para mim é uma honra também, né, poder estar aqui contigo, falando sobre endomarketing, marketing, né, contigo, que também é uma grande autoridade, né, nesse assunto. São grandes desafios, né, Fran? A gente vem cada vez mais sendo impactados por esses desafios que envolvem gente, resultado, né, das empresas, que é o mais importante aí. E vai ser um prazer aí poder compartilhar um pouquinho contigo e trocar uma ideia aí com os ouvintes do Human Conexão. Legal, vamos recordar de algumas histórias, né? E a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas em uma grande cooperativa aqui de Chapecó, que foi a Unicred Desbravador, e a gente fez esse trabalho aí de sinergia das áreas, né, do endomarketing, da comunicação e do marketing, né, esse trabalho Exato. junto, né, então penso que é importante a gente iniciar justamente por esse ponto, né, você tem uma grande experiência aí, uma experiência muito sólida na área de marketing e também no endomarketing que a gente trouxe aí no teu currículo, né, na sua opinião, como essas áreas, elas se complementam e por que essa sinergia é tão importante dentro das empresas? Legal. Bom, Fran, eu acho que essa experiência que a gente teve também, né, foi uma experiência que funcionou. Então, eu acho que começa por aí o desafio, né, das empresas elas entenderem a importância dessas áreas se complementarem, né, não existir uma competição entre essas áreas, que a gente vê que é muito natural existir isso nas Até uma empresas, rivalidade às até vezes. uma rivalidade entre marketing, RH, endomarketing. De quem é o endomarketing? É do marketing ou é do RH? Né? Não é de um ou de outro, é da empresa. Né? Exatamente. E os profissionais que estão nessas áreas dentro das empresas precisam resolver juntos resolver com soluções de marketing esses desafios da empresa, envolvendo colaboradores, né? Quando a gente fala de marketing, o marketing a gente trabalha todas as frentes, estratégias com o cliente externo. E o endomarketing é as mesmas estratégias de marketing com o cliente interno. Então, não tem por que ter esta rivalidade, né? Então, o desafio começa aí já, da gente entender que são áreas que se complementam, e a gente teve uma grata satisfação, né, de conseguir trabalhar juntas e talvez foram, relembrando aqui, não são muitas as experiências que eu tive, né, embora aí os 10 anos já no mercado, de a gente conseguir ter essas áreas trabalhando juntas, né? E o quão bom é para a empresa que se destaca, que tem maior relevância, que envolve mais o seu colaborador, e envolvendo mais o seu colaborador, atinge os seus resultados, né? Então, acho que a empresa é a mais beneficiada nisso tudo, mas a gente tem que dar um passo atrás e entender que os profissionais são responsáveis por isso, né? Então, Uhum. tanto os profissionais da área do marketing, quanto os profissionais da área de gestão
de gente, que são as pessoas ligadas aos colaboradores, né. Eu sempre que eu trabalho nessas experiências, né, com as empresas privadas, eu sempre deixo muito claro isso, né, as pessoas são do RH, eu não quem sou eu para cuidar das pessoas? Mas eu posso ajudar com as estratégias do marketing, né, a pessoa do RH ou da gestão, da comunicação interna, que foi o nosso caso ali também, a melhorar esses aspectos que a gente precisa melhorar, né. Então a sinergia é fundamental, né, Fran, não tem como a gente falar de comunicação interna sem se comunicar, né. Exatamente. É um E você dilema. trouxe o ponto, né, o marketing então faz a parte do externo, né, então você vai atrair os clientes chegam na empresa, e aí quem que vai atender os clientes? O colaborador. É, Então você fez o lançamento de um produto maravilhoso, mas aí o cliente chega e o colaborador não está preparado para atender aquele cliente, né. Então é a importância do endomarketing e da comunicação, porque há momentos que a gente precisa fazer essas ações de endo, de engajamento, de encantamento, de promover perfeito. experiência, mas a comunicação é informação básica, É né, isso é o aí. real. E aí você trouxe, né, tem sempre essa questão de quem que é o endomarketing, né, do RH, é do marketing, Quem né, é o pai dessa quem é o criança? pai, né? E aí agora a gente tem trabalhado muito, eu gosto muito também de falar que o endomarketing também é da alta gestão, né? Porque ele é Perfeito. totalmente Tem estratégico. que se envolver. E eu trabalho muito isso no endomarketing estratégico, de realmente a gente pensar nas ações, no porquê que a gente vai realizar e não simplesmente fazer por fazer. Por fazer. Porque tem que Então, fazer. o endomarketing, ele é da empresa, e eu entendo que essas áreas, elas precisam conversar muito, e é isso que a gente vai abordar aqui hoje, essa sinergia entre as áreas, né. Há momentos que a gente precisa sentar e conversar, né, e a gente tá vivendo isso agora no final do ano, né. Qual é o melhor momento para a gente fazer isso, né, planejar o próximo ano. Né? Quais são Exatamente. os desafios, então, da gestão? Quais são o crescimento que a empresa quer ter para o próximo ano? Como a gente vai alcançar esse crescimento? A gente vai precisar da equipe, das pessoas. Perfeito. E como é que a gente vai fazer que as pessoas entendam que essa meta é importante para a empresa e que ela vai precisar realizar, às vezes, algumas ações diferentes que ela não estava acostumada? Uhum. E aí pode até envolver treinamentos, capacitações, que envolve ainda mais a área de recursos humanos, né? Exatamente. Essa questão que tu trouxe, né, sobre o produto, vai fazer um lançamento, ano passado entrei num projeto que a própria equipe de marketing blindou tanto o produto que a equipe comercial não tinha um entendimento do que era o produto. E blindou o produto no ponto de vista de mercado. Ok, é uma estratégia da empresa, né? Vou blindar aqui, não vai sair informação nenhuma, Uhum. porque eu quero que seja realmente surpreendente quando eu colocar esse produto no mercado. Só que a minha equipe interna tem que estar totalmente alinhada com o marketing nesse ponto, porque a equipe interna precisa comprar este produto, como tu bem trouxe, para depois conseguir vender ele. Senão, pô, vai cair o produto no colo da equipe comercial. O que a equipe comercial sabe do produto? A equipe de marketing fechou tanto, né, a estratégia para não sair para lugar nenhum, que nem internamente na empresa. Então, agora trazendo um pouco mais para a área do marketing, né? Mas a comunicação é fundamental. E existe também, né, esse desafio entre equipes de marketing e equipes comerciais. Assim como existe o desafio da equipe de marketing com a equipe de gestão de gente, né? Sim. Então, os desafios não são poucos, mas seguimos aí, né? Tentando envolver as pessoas, que eu acho que isso é o principal desafio também, né? De nós, como protagonistas, né? Nessa comunicação interna, envolver as pessoas para a gente conseguir fazer com que a empresa chegue num objetivo comum, né? Que é ter bons resultados. Sim. E eu tenho vivenciado muito aqui na nossa região a falta de mão de obra, né? Então, muitos clientes aí hoje estão com falta de mão de obra. E aí a gente trabalha um conceito que é relativamente novo, né, Nai, que é a marca empregadora, Perfeito. né? Como a gente mostrar o que a empresa faz, né? Quais são os seus valores Quais são os seus internos? valores, o que que a gente faz de experiência, os benefícios que a gente oferece para o colaborador, como a gente desenvolve ele, né? Toda a jornada que ele faz dentro da empresa para o público externo, né, principalmente nas redes sociais, para atrair os talentos. Para Uhum. que a gente, além de estar buscando no mercado, a gente comece a receber currículos, né? As pessoas começam Exatamente. a dizer assim: "Ah, Desejar, né? desejar", exatamente essa é a palavra, né? Essa empresa é legal. Eu vou querer trabalhar nessa empresa, É isso né? aí. Mas olha o trabalho que a gente tem que fazer interno primeiro,
para ir para o externo, porque também não adianta eu fazer uma ação, final de ano, vou fazer um jantar lindo, vou dar um presente, vou colocar lá no Instagram, no LinkedIn, mas aí eu não tenho um processo de integração, eu não tenho um processo de comunicação, então realmente é necessário criar vários processos. Eu acho que esse é o ponto que eu queria chegar agora também, que é a importância dos processos nas áreas. Perfeito. Né, na comunicação, no endomarketing, né, no marketing, no RH, né, é preciso ter processos, porque principalmente quando a gente recebe um colaborador novo, ou a gente tem um projeto novo, como, né, você estava falando um produto novo para venda, a gente precisa ter isso desenhado. Perfeito. Acho que os processos têm que estar muito bem desenhado, né, Frange? Não tem como depender das pessoas que estão na empresa, né? Não posso, eu entrei numa empresa agora, num projeto agora, eu não posso fazer como a Nayara faria, né? Eu tenho que entender os valores da empresa, como é a linguagem, se a empresa tem tom de voz, e a gente vai para um aspecto muito mais do branding, né? De entender como a empresa se comunica, inclusive, e que bom as empresas que têm esse processo desenhado, né? Eu trabalhei em alguns projetos principalmente de branding, que a empresa definia, nós, né, junto com a empresa definíamos como a empresa se comunicava com o cliente interno, como ela se comunica com o cliente externo, como ela se comunica com os stakeholders, com os prospects, com o cliente. Então, essa comunicação é lá no chão da fábrica da empresa. Tem que ser uma das primeiras coisas que a gente faça, né, para a gente conseguir ter essa assertividade. E aí a gente volta a falar de comunicação, né. Então, os processos, eles são muito, muito importantes para esse sentido. Independente se for a Nayara, se for a Fran, se for a Maria, se for o João, que estiverem lá naquela função, naquela determinada empresa, ela tem que se comunicar conforme a empresa se comunica, né? Claro, vai ter a pegada do profissional, né, nesse sentido, mas tem que ter isso definido, né, enquanto empresa. E aí a gente tem estratégias do marketing que podem auxiliar a empresa a fazer essas definições, né? Então, os processos são determinantes para que a gente crie uma cultura, né, de escalar resultados e conseguir melhorar cada vez mais a performance. Senão, fica todo mundo andando um para cada lado, né? E se cada colaborador dentro da empresa fazer de uma forma ou da forma que ele, né, acharia que seria melhor, não pensando nesses processos da empresa, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Fica todo mundo perdido e... Cada um atirando para um lado, como o pessoal fala, né? Exatamente, não faz sentido, né? E você tocou nesse ponto da comunicação, né? Para cada um dos públicos. Hoje também a gente tem o aspecto de entender qual é o canal que eu preciso me comunicar com cada um desses públicos. Ou até mesmo com cada uma das informações. Porque tem informação que é ok eu mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Se a gente for falar de canal de comunicação interna, a gente vai ter que fazer outro podcast, hein, Fran? Porque vai render. Ainda mais falando de WhatsApp, né? Que esse é um assunto que rende muito, né? Mas é isso, a gente às vezes parece que está ultrapassado as reuniões, né? O olho no olho, né? A gente sabe que hoje a gente tem um formato híbrido, tem muitas pessoas que trabalham home office, né? Então tem um aspecto também das reuniões virtuais, mas há projetos que a gente realmente precisa colocar todo mundo ao redor numa mesa, ou colocar no auditório, ou fazer um grande evento para realmente passar a informação que precisa ser passada. Né? Ou então vai ter que gravar um vídeo do presidente, do diretor, né? De um líder de uma área. E então, além de a gente fazer essa distinção sobre os públicos que a gente vai divulgar, é escolher os canais que a gente vai divulgar, né? E aí você trouxe também, qual é o tom de voz? Né? Qual é a linguagem? Porque, né, trabalhando em indústria também tem esse aspecto. Eu tenho vários públicos dentro de uma empresa. Perfis. Ai, o desafio é grande, né? Então, às vezes, eu vou precisar colocar ainda um cartaz mural. Um cartaz mural. Sim, eu tenho um público que ainda precisa. Pode ser que funcione, exatamente. E aí eu posso ter na minha equipe pessoas analfabetas ainda, ou com uma educação muito baixa, que eu vou precisar ter a fala olho no olho, né? Que ele sabe de desenhar, assim, às vezes eu vou precisar realmente mostrar, assim, o passo a passo é esse. Né? Como que se faz, embala um produto, tem que dobrar a caixa dessa forma. O que é vertical e horizontal? Eu vou ter que mostrar para essa pessoa. Exato. Então, aí a importância de conhecer exatamente quem é o nosso público, né? Principalmente o nosso público interno, que é o foco de hoje, né? Fran, agora tu trouxe uma fala que acho que resume, assim, todos os desafios que as nossas áreas enfrentam, né? Pessoas. Então, tanto no marketing quanto no endomarketing, o que a gente tem que entender? De pessoas.
Então a gente tem que estudar comportamento humano, a gente tem que estudar a mudança do comportamento ao longo das décadas, dos tempos, porque Com isso muda certeza. também a todo tempo, né? Entra um canal novo, entra uma comunicação nova, entra uma rede social nova, entra. Então, o grande desafio sempre será pessoas, nas duas áreas, né? Endomarketing e marketing. E atrelado a esse aspecto das pessoas, né? Da importância de a gente conhecer o nosso público-alvo, seja no interno ou no externo, a importância de a gente conhecer os nossos canais, a gente tem que ter também a quantificação do quão eficiente é esses canais. Então, como que a gente faz isso? Testando. Sim. Né? Então a gente tem, será que esse canal aqui tem o meu público-alvo? Vamos testar. Talvez a gente possa encontrar informação de que a gente de que tenha ou não tenha, mas se a gente tenha dúvida, vamos testar. Vamos medir isso. Vamos ver se isso realmente vai atingir o nosso público-alvo. Se alguém que vai nos chamar em algum dos nossos canais, ou algum cliente que vai chegar até nós, ou até mesmo um colaborador, vamos ver se isso vai acontecer. Determina um tempo e testa. Uhum. Tu comentou também E sobre avalia marca. depois, né? E avalia, exato. Senta na mesa com todo mundo para definir, né, se vai realmente manter o investimento naquele canal ou se a gente vai ter que trocar de canal. E quando tu trouxe o comentário também sobre marca empregadora, né, de a gente desejar trabalhar naquela empresa, me veio a Apple, né, na cabeça. Por que a Apple? Porque é a maior empresa de branding e design do mundo. E as pessoas desejam ter o produto, né? Desejam ter o celular, desejam ter o relógio, desejam ter. E é a mesma coisa no endomarketing. Então, por que a Apple conseguiu chegar neste nível? Porque ela entendeu das pessoas, ela entendeu seus canais, ela entendeu seu posicionamento, seu tom de voz. É claro que é um case, né, bem distante da nossa realidade aqui no Brasil, e aí região sul, e aí Chapecó, e aí oeste de Santa Catarina. Mas quando a gente fala de marca empregadora, a gente tem que olhar para esses grandes cases, sabe? O que eles fizeram no marketing que o público, o consumidor, deseja aquele produto. Vamos tentar buscar alguma coisa dessas empresas que elas fizeram no marketing que deu certo com seus consumidores e vamos trazer para nossa realidade, para o nosso budget, para o nosso Perfeito. investimento e querer que as pessoas desejem trabalhar na nossa empresa, sabe? Eu acho que isso é o maior desafio das áreas de gestão de pessoas. Com certeza. As pessoas desejarem, né? Ó, tem fila lá na frente da empresa para deixar o currículo, para entregar o Ou, co- pendrive do ou portfólio, quando para. alguém fazer uma proposta para você sair da empresa, né, te oferecendo às vezes um valor a mais, e a pessoa queira ficar, não só, porque não é só o valor Perfeito, financeiro, né, perfeito. envolva outros valores, né, um propósito maior, né? E que hoje, infelizmente, a gente não vê tanto disso, né? Não vê Sim. muito disso, né? As Uhum. pessoas não veem, talvez, propósito e não querem construir aquilo tão a longo prazo, né? Como antigamente, né? Há 20, 30 anos atrás, era muito mais fácil, né, Fran? Sim. Era uma outra realidade que a gente vivia. Mas hoje em dia, aí se a gente pegar as novas gerações, que nova geração quer ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos numa empresa, No mesmo cargo, fazendo a mesma função. no mesmo cargo com a mesma função. Porque eu vejo que esse é o desafio, né, até entrando na área de recursos humanos aí, né, na parte de gestão de pessoas, porque as pessoas hoje, eu falo por mim também, né, você já teve várias experiências aí, né, nossos pais ficaram às vezes a vida, né, ou muitos anos em Exato. determinadas funções, e a gente quer justamente experimentar, viver coisas novas, né, e isso é o que está no mercado. Então, como eu ofereço isso dentro da empresa? Eu não quero que a pessoa saia, ela entende muito bem da empresa, ela está alinhada com os valores, com a cultura, mas ela já está 1 ano, 2 anos na mesma função. Eu vou oferecer um treinamento, eu vou fazer um evento, né, um momento de valorização, de reconhecimento, eu vou despertar Uhum. interesse nela, que ela vá buscar um conhecimento para ela poder ir para uma outra área, ou Exato, então, né, subir de cargo, né, ter uma ascensão dentro da empresa, mas aí é muito do olhar da área de recursos humanos, e aí entra nossas áreas, né? Como a exato, gente trabalha isso para ser o suporte da área de gestão de pessoas? Né, porque exato. às vezes vem essa demanda por endomarketing, a gente vai precisar aí do design, também das estratégias de marketing para realmente às vezes fazer um evento ou criar um programa de valorização dentro da Um empresa, plano de um carreira plano de carreira, né? Então eu vejo que esse elo é super importante, né? E tudo que a gente fala sempre vai ter na comunicação, né? tá sempre aí, né? A comunicação está sempre, né, norteando, tudo isso, assim, e eu vejo também essa importância que você trouxe agora sobre os públicos, né. Então, entender tudo isso é essencial, né.
E essa é a primordial. evolução mesmo, né, dos processos, das pessoas, dos negócios, Do acho que, comportamento humano. né, eu acho que esse é um desafio que a gente tem na nossas áreas, e da tecnologia, né, dos canais de informação e por aí e por aí vai. E olha que importante isso, né, Fran, da gente criar essa cultura interna justamente para ter este colaborador, né? Hoje a informação ela tá muito na nossa palma da nossa mão, né? Então hoje tem várias ferramentas, várias sistemas, né, de avaliação de colaborador de empresa, né? Uhum, Então a informação ela é muito rápida nesse sentido. Isso sem falar das redes sim. sociais padrões, né? Que a gente se comunica, e a gente quer xingar uma marca se a gente não teve uma experiência boa, que a gente quer elogiar uma marca por ter uma experiência boa. Então, a gente tá com uma faca e o queijo na mão, né, para falar bem ou falar mal. Uhum, Então, acho que é legal a gente questionar as empresas também, né, do que você quer ser lembrado, né, quando o seu colaborador ou o seu cliente passar por você. sim. Você quer ser lembrado por uma empresa que o colaborador voltaria ou por uma empresa que o colaborador não vai indicar, não vai ter boas Sim. referências, não vai, né, se orgulhar de trabalhar Uhum. nela. Então, acho que esse também é uma pergunta, né, que a alta gestão deve se fazer nessa época do ano, né, principalmente, que não é só o evento do final do ano, como tu trouxe também, né, é a gente estruturar um calendário de Uhum. ações paralelo ao público-alvo, entendendo o mercado, entendendo os canais e estabelecer uma constância, Sim. né, que nada a gente fazer uma vez só já vai ter resultado, né. Você tocou agora no ponto do planejamento e na parte de investimento, né. É a Mais um desafio. é mais um desafio, porque, né, principalmente para mim dentro do marketing, né, porque nas empresas é muito natural ter o investimento no marketing, né. Então ali fazendo planejamento para o ano que vem, 2025, né, investimento em RH, em vendas e, né, marketing, e na comunicação e no marketing a gente não vê esse É, investimento. isso é uma pena, né. E aí você vê assim: "Ah, eu quero aumentar as vendas, né, então vou", ok, e aí o quanto tu vai investir no teu time para esse time alcançar essa venda? Exatamente. E é o que mais tem encontrado agora nas empresas aqui na nossa região, é essa falta de investimento mesmo, de ter um valor, né. E entender que, como você trouxe aí também, a questão das métricas, né, que às vezes a gente vai precisar rever algumas coisas. A gente Uhum. vai ali e faz Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Homem, da Mulher, pega aquele calendário padrão e faz essas ações. "Ah, no passado a gente deu uma caneca, então esse ano a gente vai dar uma squeezer", e fica nesses aspectos muito também do brinde físico, e não é que não seja importante, sim, ele é importante, Uhum. mas ele precisa ter uma estratégia de como a gente vai entregar, como vai ser essa experiência, né. E ouvir o colaborador, assim como tem a pesquisa para a gente ouvir o cliente Perfeito. externo, a gente precisa ter a pesquisa para ouvir o cliente interno, né, que é um trabalho que a Umo faz de fazer esse diagnóstico. E aí eu tenho me deparado, assim, vamos fazer quais são as campanhas que você acha mais importante durante o ano, né, que o pessoal acaba trazendo sempre Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, e aí, surpreendentemente, tem aparecido muito Janeiro Branco, que é a saúde mental. Então, se a gente não para e não vai ouvir o colaborador, às vezes para a empresa não é uma ação tão importante, não se tem esse conhecimento, né. Ou então quando a gente fala em ação de reconhecimento, é super importante o Dia das Mães. Eu sou mãe, eu adoro comemorar essa data, né. Mas aí nos meus diagnósticos, quais são as principais datas que o colaborador gosta de comemorar? Perfeito. Aniversário, tempo de casa, meta batida, fim Os de rituais, ano, Dia né. do Trabalhador, essas 5 e elas mudam, assim, tem uma empresa que eu fiz um diagnóstico recentemente, que a principal data, assim, o principal momento que eles querem comemorar é as metas, Rituais comerciais. rituais comerciais. Numa outra é o aniversário, então, tendo essa informação eu consigo analisar, então são essas datas que eu vou investir ou numa experiência, ou então num presente para essas pessoas. Não Uhum. quer dizer que eu não vou comemorar o Dia das Mães, né, que eu citei agora há pouco, mas eu posso fazer uma ação envolvendo mais um planejamento de marketing, né, que envolva uma campanha de endomarketing, trazendo imagens, mensagem, algo mais emocional, sensível, sem Afetivo, né. ter afetiva, sem ter o custo de um brinde, por exemplo, Exato. né. Tem muitas ações que não têm preço, né, Fran, tem valor. Exatamente, Então, perfeito. e tu trouxe um ponto interessante, né, que é a questão do Janeiro Branco, e a gente talvez não tenha vivido uma outra época tão recente,
né, de tantas pessoas afastadas das empresas com sintomas e com problemas mentais, né, de aspectos emocionais, eu diria. Então, o próprio burnout, né, a gente vive uma era muito grande de desafios da área de gestão de pessoas, justamente pela pressão, pelas metas, pela performance sempre, né, aumentar, enfim, todos esses aspectos que a gente conhece bem e que precisa ter, de certa forma, né, para que a empresa cresça. Empresa que não está crescendo está morrendo, então é importante que se tenha isso. Os rituais comerciais, né, fica a dica, é um momento extremamente importante para a empresa e Hum. para as pessoas. Então, às vezes, vai ter aquele colaborador que não se manifesta muito, que fica mais fechado, talvez ele não goste muito, mas é importante. É importante porque isso é energia no setor comercial. A empresa precisa dessa energia, precisa desse alto astral. As pessoas precisam estar felizes para conseguir alcançar bons resultados. Então, é extremamente importante. E quando a gente volta a falar de comunicação e colaborador, a gente chega num ponto, Fran, que é muito engraçado. Às vezes a gente escuta as pessoas, né? Ah, trabalho lá na empresa, nunca tive um feedback. Trabalho há 2 anos, nunca tive um feedback. Trabalho há 6 meses, já tive 2 feedbacks. Então, comunicação, feedback, esses momentos, né, também para entender. Até quando a gente vai estruturar o plano de carreira lá na frente, né? Ou as valorizações, né? Que trouxe várias ações aí de incentivo para o colaborador se manter na empresa. Será que ele quer ficar na minha empresa? Será que ele está vendo valor nisso? Vamos conversar? Vamos fazer um momento one-on-one? Não vamos falar de meta? Eu quero te conhecer. Quais Uhum. são os seus, Perfeito. os seus desafios? O que você quer? Como que vai estar a Fran daqui 5 anos? O que você Uhum. precisa? Que você sonha? Sabe? Olha que importante a empresa e principalmente o líder dessa pessoa ter essas informações. Porque essa pessoa vai querer, as pessoas que querem alguma coisa na vida, elas precisam trabalhar, né? Senão a gente fica lá no sofá com as pernas pro ar e nada acontece na nossa vida, né? É, e tem o ponto assim, qual é o meu momento de vida e qual é o momento da empresa? Porque às vezes a empresa está indo para um momento que o meu momento de vida não me permite acompanhar Não o fecha. crescimento da empresa. Exato. Exatamente. Então, ouvir as pessoas, que é o ponto que eu ia chegar agora, né, que tu comentou, é determinante. Assim como a gente ouve o nosso cliente externo, né? Pô, a gente tem vários canais, saque, a pesquisa de mercado, empresas, a gente olha tanto pro público externo e a gente tá dando feedback pro nosso público interno. A gente tá falando para ele, olha, não é por aqui, né, a gente tem que ir por aqui, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender se os nossos propósitos estão alinhados para a gente conseguir crescer juntos, Uhum. né? Então, acho que esse é o principal ponto, né? A gente estabelecer essa comunicação com o nosso cliente interno para entender aonde ele quer chegar no que vem, quais são os desafios. Ah, eu quero comprar uma casa, ah, eu quero fazer uma viagem com a minha família, ah, eu quero ser mãe, né? Eu quero, né, tantas coisas, e às vezes o colaborador tá ali do lado e o líder não sabe nada sobre a vida Sim. dele. E não é que o líder quer ser invasivo ou, né, tem que entender os perfis das pessoas, porque não é chegando, viu? Quando que tu pretende, né, ser mãe? Não é assim, né, Fran? A gente tem que entender as pessoas e aí a gente entra de novo no fato de entender o comportamento humano das pessoas Sim. e os seus perfis, Uhum. para entender como eu vou chegar no João, como eu vou conversar com a Maria, como eu me comunico com o meu liderado, enfim, né, que é mais introspectivo, como que eu chamo aquele colaborador para participar dos rituais, que às vezes não tá, né, tão participando ali. Talvez ele não tá participando dos rituais porque ele tá com um problema em casa, talvez ele não tá atingindo os resultados que a empresa precisa, ele tá com vergonha do time. Então tem vários aspectos que a gente consegue resolver com comunicação, mas precisa se comunicar, né? Isso aí. E os rituais, né? Tu estava tocando nesse ponto importante que é os rituais, né? A gente tem o ritual da venda, do pós-venda, vários rituais com os clientes, né? E quais são os rituais, então, que eu vou definir para ser com o meu colaborador? E aí a gente falou sobre planejamento, falamos sobre questão de investimento, né? Quais são os rituais, às vezes, que eu preciso fazer e que nem envolve o aspecto financeiro? Às vezes tu trouxe ali do feedback, mas às vezes é um reconhecimento de: "Cara, parabéns, a tua venda foi sensacional", né. Às vezes só as palavras, né, às vezes seja, né, no one on one ou então na frente da equipe. Eu recordo até hoje de um elogio que eu recebi, de um líder na frente da equipe. Como isso foi importante para Importante, né? mim. Então eu guardei muito mais importante que ele tivesse vindo e me dado um presente ou um brinde físico, né, algo, né, de valor
financeiro, né? Mas ficou para mim o valor do reconhecimento das palavras. Só que isso precisa estar no radar dos líderes e da empresa. Né? Então, quais são os processos que eu vou fazer de reconhecimento para minha equipe? Ah, eu vou ter o tempo de casa, que é o momento que tem um programa, que a gente faz, as celebrações e tal, mas quais são os outros rituais de reconhecimento? Né? Eu vou ter o feedback, mas eu vou ter um ritual de comemoração de vendas, de meta, de produção, de comportamento, de valores, porque às vezes, né, Atitude. atitudes, a gente tem um colaborador que tem um trabalho, assim, maravilhoso e que ele e realmente tem a cultura da empresa, né. E eu posso contar a história, né, ou uma experiência que esse colaborador tenha tido na empresa para os colegas e inspirar esses colegas. Perfeito. Então, eu vou estar valorizando esse colaborador que está muito alinhado à cultura, né, e vou estar inspirando os colegas também. E aí essa relação entre o marketing e o endomarketing, né, porque a gente às vezes precisa criar esses produtos, essas ações, e essas áreas são parceiras. E além de tudo isso, a comunicação, claro, né. Exatamente. Eu sou fã dos rituais, né, Fran? Acho que é o momento dos colaboradores junto com a empresa, assim, que quanto mais a gente puder potencializar isso, a empresa só tem a ganhar, né? Uhum. A gente vê vários exemplos, né? O colaborador do mês, a quantidade de vendas que o colaborador fez, a premiação por colaborar, né? Que eu acho que também é importante. Qual foi o destaque de colaboração do mês? Às vezes tu não é aquele colaborador que bateu a meta, mas, pô, ele colaborou numa reunião, ele colaborou numa apresentação, ele Número ajudou de o time, prospecções. né? Ele ajudou o time. Então, também é importante, né, para a Sim. empresa. Mas, ao meu ver, assim, um dos mais importantes nesse mix, né, de rituais aí que a gente pode fazer com a nossa equipe é esse na frente do time, sabe? Eu acho que tem um valor diferente, porque o que que eu quero enquanto líder, né, quando eu Uhum. faço isso? Eu quero que as outras pessoas vejam o que está acontecendo e Sim, quero que elas queiram que aconteça com elas. perfeito. Então, acho que esse na frente da equipe, na frente do time, né, com muita cautela, entendendo o momento, entendendo a realidade de cada um, eu Uhum. acho que é um dos mais incríveis, assim, que a gente pode trazer para o nosso time e incentivar outras pessoas, né? Quem não quer ser bem falado pelo chefe, né, Sim, né, pelo líder. inspirar que os outros também tenham, né, essas atitudes. Exato. Então, acho que esse momento é único, assim, entre equipe, colaborador, time, né, para todo mundo realmente estar Uhum. alinhado. Né, tá na mesma página, eu diria. Legal. E aí a gente entra num outro ponto que é a cultura, né, que daí é outro podcast, que é a cultura da empresa, que é essencial também, onde o marketing Importantíssimo. e o endomarketing trabalhem juntos, né, para que realmente a cultura seja. Mas já se encaminhando aqui para o nosso final, eu queria trazer uma pergunta aqui para a gente, ir finalizando o nosso papo, né. Quais são as estratégias que você sugere para o marketing e para o endomarketing trabalharem de forma coordenada para criar essas experiências marcantes, tanto para o colaborador como para o cliente? É possível a gente fazer essa conexão? Total. Eu acho que, de novo, né, começa pelos profissionais. Então, acho que é bem importante que essa cultura de promover essas ações comecem pelos profissionais, né, que estão nessas áreas e são responsáveis por trazer essa experiência, né, esse momento, tanto para colaborador como para cliente. Então, vamos lá. Equipe interna alinhada, profissionais envolvidos nas áreas, cultura de momentos entre esses profissionais das áreas para a gente se conhecer, para a gente entender, para a gente conversar, para a gente olhar mercado, para a gente trazer experiência Uhum. de cada um, né? E olhar para o mercado como experiências para se inspirar também. E aí a gente começa esse entendimento do que a gente pode fazer. Então vamos lá. A gente falou de pesquisa de mercado, né? Vou lançar um Uhum. produto novo, vou olhar mercado, vou olhar a demanda, vou entender a região. Será que é nessa região que eu vou lançar esse produto? Será que é nacional? Será que é digital? Será que é um lançamento com loja física? Então, como que a gente faz isso? Com pesquisa. Então, se eu quero fazer uma ação que impacte o meu colaborador de uma forma que ele ache, que ele entenda que aquilo realmente tem um valor, não tem um preço, eu Sim. preciso entender o que ele leva mais em consideração. Não adianta eu não precisa inventar a roda, né? A roda está inventada. Eu tenho que ouvir ele, eu tenho que fazer uma pesquisa interna, eu tenho que contratar o Human para ir lá na minha empresa e entender Contratem. e entender o que é mais relevante para o meu colaborador. Qual que é a Uhum. data? Uhum. Às vezes não vai ser nenhuma data, às vezes ele quer se desenvolver, às vezes ele quer se capacitar.
né? Às vezes ele quer ir para um treinamento que ele sonha em ir e ele nunca conseguiu ir, Ou até talvez a mesmo empresa possa entender ajudar, né? exatamente o que a empresa faz e o porquê a empresa faz. Perfeito, começando do começo, né? Eu acho ótimo entender isso. Então, eu acho que tudo parte da pesquisa, sabe? Do diagnóstico, da gente entender aonde a gente tá, onde a gente quer chegar, Uhum. o que que a gente quer com o nosso time. Aí, a partir disso, a gente vai entender o nosso cenário, a gente vai entender o nosso mercado, a gente vai entender os nossos canais, a gente vai entender o nosso público-alvo. Aí, a gente começa a traçar as nossas estratégias. Aí, a gente Perfeito. pega as estratégias do marketing, a estratégia de persuasão, a estratégia de experiência, tudo aquilo que a gente tem, né, dentro Uhum. da área do marketing, enfim, da própria propaganda, né, que a gente consegue convergir várias coisas nesse sentido também, e aí traz para o nosso cliente interno, né, experiências memoráveis que vá contribuir para a marca empregadora e que vá contribuir para a jornada dele dentro da empresa e que também faça, né, a empresa atingir os seus resultados. Sim, Que esse colaborador estando alinhado, estando feliz, né, dentro da empresa, a empresa tá mais propensa a atingir as suas metas e os seus resultados do que uma empresa que tem colaboradores desalinhados, colaboradores insatisfeitos, colaboradores tristes, né, infelizes, e aí que tá investindo em campanha de venda, em campanha de com budgets de marketing, marketing lá em cima, né, 2, 3, 4, 5 milhões de marketing no ano, e o colaborador lá com burnout, né, muitas que às vezes vezes. 10.000 já ia, né, Exato. Então, dez acho que mil. parte disso, né, da gente entender esse nosso cliente, nosso consumidor, pesquisar, ouvi-lo, Uhum. né, trazer para a mesa de uma forma que ele sinta liberdade, e aí a gente entra na cultura de novo, né? Sim. Não é colocando o colaborador na parede, né? Me fala o que que você tem, por que que você não bate suas metas? Não é assim, né? Tem Ou que então colocando na parede que a missão, a visão, o propósito, os valores da empresa são esses, mas não mas no pratica. dia a dia nem a alta liderança pratica isso, né? Exato. Então esses são os grandes desafios aí, que são muitos, né, mas Meu acho que Deus. o que fica aí é o convite, né, para a empresa, independente do tamanho, que se é pequena, se tem 10, se tem 100, se tem 1.000, se tem 10.000 colaboradores, é esse convite para realmente fazer essa análise, né, ouvir a equipe interna, entender aonde a empresa está agora, aonde ela quer chegar, e aí fazer um planejamento e criar essa relação entre as áreas, né, que é o que a gente trouxe Perfeito. aqui hoje, né, esse alinhamento entre endomarketing, marketing, comunicação, gestão de pessoas, estratégias, enfim, né, essas áreas elas realmente precisam ter uma sinergia, né, porque é através disso que a empresa vai ter o sucesso, né. Exatamente. Tudo começa pelas pessoas, Tudo né? Não começa pelas adianta. pessoas. Nai, obrigada pela conversa, foi muito rico aí o nosso papo, já tem assunto aí para vários outros, né, a gente ainda nem deu tempo de a gente conversar ainda sobre, né, os influenciadores internos, né, que são essas pessoas altamente engajadas, que aí conseguem até falar para o público externo, Exato. cultura e tudo mais, São os né. protagonistas, né, nesse desafio junto com a gestão. Uhum. Importante porque tá lá junto com os colaboradores, né, então Sim. importante também. Então muito obrigada aí pela Valeu, tua Fran, obrigada. companhia nesse podcast hoje, então, Quantas conversas já, né, a gente teve sobre estes assuntos e assuntos. agora, enfim, né, a gente Tá gravado, conseguiu. né, esse conhecimento pra gente compartilhar com os colegas, então muito obrigada Exato. pelo teu tempo, Obrigada, né, e por estar imagina. compartilhando É aqui um com prazer. a gente. Você que nos acompanhou aqui no Conexão Uma, muito obrigada. Fique com a gente, em breve nós vamos ter novos episódios e se você ainda não assistiu o episódio 1 e 2, fica o convite para acessar no YouTube. Até uma próxima. Valeu, obrigado.